Nesse bloco, a gente reservou para falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista. A gente quer mostrar para vocês, informar vocês quais foram as mudanças, que você fique por dentro, então, da legislação. Quero agradecer a presença da advogada, a doutora Karina Gonzaga. Um prazer tê-la conosco. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu, Tati. Doutora, você sabe que essa questão da reforma trabalhista, ou mesmo as questões envolvendo a aposentadoria, criam muita expectativa e muitas dúvidas no nosso público. Sim. Eu vi que já postaram nas redes sociais, né, perguntinhas sobre a aposentadoria. Nós vamos marcar, agendar uma entrevista também para falar sobre isso, tá bom? Para tirar todas as dúvidas sobre a aposentadoria. E hoje a gente fala, então, especialmente sobre a reforma trabalhista. Doutora, como ficaram em relação às horas extras e às folgas? A gente recebeu muitas perguntas, principalmente pontuando esses dois fatores, hora extra e folga. O que mudou? Vamos lá. Agora, a nova legislação, né, nós vínhamos com uma legislação de mais de 70 anos. E agora, essa nova legislação, que entrou em vigor dia 11/11, ela traz a seguinte possibilidade. Ela regulamenta a seguinte possibilidade. Eu pratico as horas extras e eu compenso com outros dias de folga, tá? Só que se eu for praticar estas folgas dentro do próprio mês que eu pratiquei a hora extra, eu faço um contrato diretamente entre as partes, empregado e empregador, contratam que ele vai folgar o número de horas que ele trabalhou como extras. Como se fosse um banco de horas. E tem a regulamentação do banco de horas também. Quando essas compensações ou esse saldo do banco de horas é zerado dentro do próprio mês, eu contrato diretamente com o empregado. Eu, empregador, contrato diretamente com o empregado. Eu combino com ele que vai ser assim. Quando isso vai ser compensado dentro de 6 meses, aí eu faço um contratinho escrito combinando isso com ele. Porém, se eu vou fazer essa compensação para mais de 6 meses, vamos compensar durante 1 ano, aí eu preciso da intervenção do sindicato para fazer um acordo coletivo, né? Para que eu possibilite que as horas extras praticadas sejam compensadas no decorrer do ano. Isso sempre combinado com um grupo de empregados ou individualmente com o empregado quando é compensação em 1 mês ou com o próprio sindicato na função de representante dos trabalhadores. Ocorreram mudanças em relação ao intervalo para as refeições? Ocorreram mudanças também. O que houve foi que a nova legislação, ela traz expressamente que agora pode ser negociada a redução desse intervalo, que habitualmente quem pratica a jornada com mais de 6 horas, de 8 horas diárias, tem por direito 1 hora ou 2 horas de intervalo, dependendo da carga horária que ela pratica no dia. O que essa lei traz é a possibilidade de flexibilizar isso para que se reduza esse tempo de intervalo para até 30 minutos. Então, o empregado ele começa a ter um curto intervalo para refeição e descanso, aí vamos trabalhar com a hipótese mínima de 30 minutos e em contrapartida ele vai embora mais cedo para casa, por exemplo, porque a jornada dele vai finalizar antes. Então ela traz essa possibilidade de reduzir o intervalo para 30 minutos, o que não era permitido na legislação anterior. Então, se ambos concordarem, empregado e empregador, em reduzir o horário de almoço, que antes era de 1 hora, para 30 minutos, mas aí esse funcionário ou entrar meia hora mais tarde ou sair meia hora mais cedo do trabalho, hoje é possível fazer esse acordo? Quando a gente fala de intervalo, a redução é do tempo do intervalo mesmo utilizado para almoço e refeição. O que vai acontecer? Se ele trabalha até às 5 da tarde fazendo 1 hora de almoço... Por exemplo, trabalha das 8 às 5. Das 8 às 5. E ele tem 1 hora de almoço, certo? Ele vai fazer meia hora de almoço, só que ele não vai sair às 5, ele vai sair 4h30, tá? Então, o que vai acontecer? Isso possibilita e dá a chance do empregado dele ir embora para casa mais cedo, buscando até uma qualidade de vida melhor, às vezes também uma razão de horário de trânsito, uma série de alterações que pode acontecer. Isso é acordado entre empresa e sindicato, representante dos empregados, tá? Porque ele vai tratar isso para o coletivo e não individualmente como a compensação das horas compensadas. Quando eu vou compensar horas extras, aí eu posso contratar individualmente se ela for ser compensada dentro do próprio mês.
Certo. Agora, eu utilizo o sindicato, ou o sindicato negocia com o sindicato a possibilidade da redução do intervalo. Férias, doutora. Férias. Quais foram as principais mudanças, né, na reforma trabalhista envolvendo o período de férias? Bom, a reforma trabalhista, ela regulamentou uma prática que algumas empresas já adotavam, tá? Até para conforto dos próprios empregados. Então, o que ela permite agora? Ela regulamenta o parcelamento, o fracionamento do período de férias em três períodos, tá? Qual que era a lei anterior? Ou você usufrui 30 dias, ou você usufrui 20 dias e vende, né, 10. Popularmente, que vende, né? Vende 10. Agora eu posso fracionar em 3 períodos. Então, eu decido fracionar. Eu, empregado, decidi que eu quero fracionar. Então, eu quero 3 períodos. Qual o cuidado que a empresa tem que ter? Um período não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 períodos não podem ser inferior a 5 dias. Portanto, se eu vendi 10, eu só posso fracionar em 2 períodos, porque é 14 e 6, senão um vai sair num período inferior. Certo. Tá? Então, esse fracionamento em 3 períodos foi uma flexibilização que a nova legislação trouxe. Mas nesse caso também precisa haver um acordo, por exemplo, se o funcionário quiser quebrar, né, as férias, mas a empresa não autorizar. Esta faculdade é do trabalhador. O trabalhador faz a opção de fracionar ou não, individualmente. Eu posso querer, meu colega pode não querer. Então, ele possibilita... Por exemplo, eu e o cinegrafista, eu quero fracionar minhas férias. O Jajá, nosso cinegrafista, ele não quer fracionar as férias. Eu tenho esse direito. Você tem esse direito de requerer ao seu empregador o fracionamento das suas férias. Ah, que interessante. Então, esse é um direito que eu posso... É um direito que você pode tratar com o seu empregador. Perfeito. O que mudou, doutora, em relação à homologação da demissão? Eu li alguma coisa também que tiveram, né, mudanças em relação à O que aconteceu? Nós tínhamos uma obrigatoriedade de sempre que se desligasse um empregado, rescindisse um contrato de trabalho, era agendada uma data no sindicato representante desse empregado, né, desta categoria, para que fosse homologada essa rescisão contratual, para que o sindicato dissesse, olha, está tudo certo ou não, e estando tudo certo, ele colocava lá a homologação dele, está tudo ok. Isso era um requisito para que aquele empregado fizesse o levantamento de fundo de garantia, se habilitasse no benefício do seguro-desemprego. A nova legislação vem e diz o quê? Que deixa de ser obrigatória a homologação das rescisões contratuais. Então, tudo passa a ser feito dentro da empresa, certo? Ah, mas como eu vou saber, né? Muita gente pergunta assim, mas como eu vou saber que aquilo está correto? Não tem o sindicato ali para me assessorar. Não há impedimento dessa pessoa questionar a própria empresa, se perceber ou achar que tem alguma coisa incorreta ali, ou questionar alguém da sua confiança. Isso não há impedimento. Mas vamos pensar assim, o que se flexibilizou aí tirou a obrigatoriedade desta homologação, de precisar dessa homologação no sindicato. Ele vai conseguir, hoje, liberação do fundo de garantia dele, habilitação no seguro-desemprego, sem essa homologação. O que é importante pontuar, Tati, que existem ainda convenções e acordos coletivos com a previsão, em que tem a previsão da obrigatoriedade desta homologação no sindicato. E se isso está previsto, esse contrato, essa convenção coletiva, esse acordo coletivo ainda está vigente, eu tenho que observá-la. Depois que ela deixa, esse instrumento deixar de estar vigente, aí eu passo a cumprir a legislação e isso me desobriga. Tá? Então, ela tirou essa burocracia, vamos dizer assim, de precisar dessa homologação. A questão da rescisão, do desligamento, doutora, se a gente pudesse também falar um pouquinho mais sobre isso. Teve uma alteração interessante. Apareceu agora, criaram, né, legalmente, uma nova modalidade de rescisão, que chama uma rescisão por acordo. Então, desligamento por acordo. Existe muita situação do empregado chegar para o patrão e falar assim, me manda embora, né? E o patrão falar, não, você é um bom empregado, não quero te mandar embora, peça sua demissão. Mas eu não quero pedir minha demissão porque eu não vou levantar fundo de garantia, não vou me habilitar no seguro-desemprego.
E às vezes Inclusive, ficava é uma prática muito situação comum, embaraçada. né? Essa questão do De uma forma acordo. ilegal, muitas pessoas adotam essa prática, muitas empresas adotam essa prática. O que acontece agora? Se a empresa topar, não, eu também estou precisando reduzir meu quadro, ou você não está mais atingindo a expectativa e você quer pedir demissão, a gente faz um desligamento por acordo. Qual a vantagem para a empresa? A multa do fundo de garantia, que habitualmente era de 40%, eu depositava 40%, eu deposito, né, quando eu vou mandar embora, 40% sobre o saldo do fundo de garantia. Nesta modalidade, eu deposito metade, 20% da multa. Nesse acordo, nesta demissão por acordo. E o aviso prévio eu pago metade. Qual a vantagem para o trabalhador? Ainda que ele queira sair, é um pedido de demissão também, ele movimenta até 80% do saldo do fundo de garantia dele. As demais verbas rescisórias ele recebe na integralidade. Então, há uma vantagem para ambas as partes, né, nesta modalidade de rescisão por acordo. E regularizado. Regularizado, Né? Não de uma maneira ilegal, como que era feito. uma fraude, realmente, não. Agora, de uma forma legal. Tem lá o código dessa nova modalidade e ele vai e movimenta a conta vinculada, com exceção do seguro-desemprego. Esta modalidade não dá direito ao benefício do seguro-desemprego. Ah, bem lembrado. Então, nesse acordo, que hoje é possível o trabalhador fazer com a empresa, aí ele perde o direito de habilitação ao seguro-desemprego. Então, veja bem, ele quer se demitir e a empresa consente e quer demiti-lo. Há vantagens para ambos. Se ele pedisse demissão, ele não movimentaria o fundo de garantia e também não teria o seguro-desemprego. Neste caso, ele ainda movimenta até 80% do saldo do fundo de garantia e o restante fica lá, depositado. Perfeito. Você que está em casa me acompanhando, você tem alguma dúvida sobre a reforma trabalhista, as mudanças na legislação? O marido toca de uma dúvida, o filho está em casa assistindo junto, tem alguma dúvida? Mande para a gente. No próximo bloco a gente continua o bate-papo com a advogada, recebendo hoje aqui no nosso estúdio a doutora Karina Gonzaga, falando então sobre a reforma trabalhista, as mudanças na legislação. E você pode entrar na nossa entrevista. Participe pelas redes sociais, Facebook, Instagram ou através do nosso call center. Liga para a nossa emissora, participa da entrevista e também deixa o seu nome para participar no final do programa do sorteio do dia. 0800 777 0021. Vou fazer um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista e logo depois da nossa entrevista tem dica de artesanato com Marisa Magalhães. Continue conosco.